Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos tranquilos, se cuidando, se protegendo. Logo, logo tá acabando esse lance do coronavírus. Aguenta só mais um pouquinho que em breve estaremos reunidos. Obviamente com medidas ainda de contenção, de proteção, porque o vírus ainda vai circular na nossa comunidade ainda por um bom tempo, até ele de fato não ser um problema mais. A gente ainda vai ter que usar máscara, álcool em gel, proteções e coisas do tipo para que a gente possa se manter seguro. Enquanto nós não estamos liberados, vamos nos qualificar, certo? Lembrando, o que nós falamos na aula anterior? Nós falamos sobre o processo seletivo, as etapas, a construção dessas dinâmicas, dessas ideias malucas, muitas vezes, de ser chamado para participar de um processo seletivo e você ter que montar uma caixa de papelão e fazer brincadeiras, fazer jogos que não parecem ter muito sentido para você, mas tem uma conotação muito especial, pois essas dinâmicas estão avaliando o seu comportamento para tentar entender qual é o seu perfil, para saber qual é o seu comportamento diante de algumas situações que a empresa deseja saber, porque você vai lidar com situações semelhantes dentro do ambiente de trabalho. Quer saber se você é criativo, quer saber se você é mais quietinho. Eu contei alguns casos, né, de minhas experiências de processo seletivo, de contratação. Eu me lembro de chegar em uma entrevista, inclusive a pessoa foi me entrevistar e ela veio com aquele jargãozinho, assim, aquele clichê de saber se você está confiante ou não pelo aperto de mão. E aí eu fui cumprimentar, era uma senhora, vou dizer senhora, porque eu era garoto, eu tinha 18 anos, e ela veio me cumprimentar, devia ter lá os seus 30 anos, e ela apertou minha mão, mas apertou minha mão tão forte que quase esmagou os meus pobres dedinhos adolescente. Clichês, né? Agora, se não tem como a gente se preparar para uma entrevista, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer e a dica é: seja você mesmo, vá com a cara e com a coragem e tente expressar aquilo que você é de fato, né? Para isso precisa também de um trabalho de autoconhecimento. Bom, enfim, a gente vai falar sobre seleção, só relembrando o que a gente falou na aula anterior, e indicadores de recrutamento e seleção para a gente saber se de fato o que nós fizemos, todo o esforço que fizemos de contratação, de selecionar entre um grupo grande de pessoas, se foi efetivo, se está trazendo retorno para a empresa. Isso demonstra a competência do departamento RH de forma estratégica e de fato essencial para a organização. Então esse é o objetivo do departamento de RH consistente. E aí a gente vai falar sobre agora regimes de contratação. Fizemos o processo seletivo, o recrutamento, a seleção. Vamos contratar o caboclo para trabalhar. Vamos contratar ou vamos mantê-lo na informalidade? Simplesmente vem aqui, chega aqui junto comigo, vamos trabalhar, vamos levar aqui as coisas. Eu te dou algumas ordens, você me obedece, você cumpre com alguns horários e eu te pago um salário no final e fica assim. O meu acordo contigo, o acordo verbal, dá certo? Não dá certo. Ainda que a pessoa concorde com um acordo verbal ali e ela se sujeite ao trabalho, ela vai estar protegida pela legislação. Então existe uma lei que vai regular o regime de trabalho e se a gente não conhece, a gente corre um sério risco de pisar na bola. Então vamos nos qualificar mais um pouquinho nessa aula de hoje, falando sobre os regimes de trabalho, como que se dá essa relação. Bom, primeiramente nós temos ali a nossa Constituição Federal, né? A Carta Magna, que determina os nossos princípios norteadores de sociedade. Como que nós vamos nos organizar, como que nós vamos trabalhar aí o convívio, né? Os órgãos públicos, o desenvolvimento de infraestrutura, a sociedade como um todo, como que nós brazucas vamos nos organizar?
Então, para isso, nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é uma regra norteadora, mas ela não consegue abranger ali tudo, nos mínimos detalhes de cada tema, né? Então, para isso, a gente tem o Código Civil, para tratar de assuntos específicos. Nós temos a consolidação da lei de trabalho para tratar sobre o trabalho, e assim a gente tem vários desmembramentos, né? A gente tem o Código Penal, o Código de Trânsito, a gente tem o Código da internet, né? De coisas que precisam de regulamentações específicas, né? E aí sim vai no tintim por tintim, situação por situação. E no que diz respeito a regimes de trabalho, nós temos a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que vai literalmente regular essa relação trabalhista, prevendo e dando segurança jurídica tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregado, então essa relação empregado-empregador, muitas vezes a gente já viu lá nas aulas anteriores que a gente pode exercer a liderança sobre os nossos empregados de maneira muito dura, muito ríspida, né? E a gente pode até, essa liderança pode ser coercitiva, de imposição, né? A gente pode acabar até vacilando e gerando alguma situação de constrangimento, de humilhação para esse funcionário, e esse funcionário está protegido pela lei. Se isso acontece, o funcionário tem direito legal de processar a empresa por danos morais, assédio sexual também, alguém que esteja em um cargo de chefia, de liderança, ou até mesmo dos pares, né? Se um colega de trabalho vai lá e assedia o homem ou a mulher, não importa qual seja o sexo, foi assediado sexualmente, essa pessoa tem direito, né, de buscar defesa. E isso vem com base na nossa consolidação das leis trabalhistas, né? Então ela nos garante deveres e direitos, tanto ao empregador quanto ao empregado. Alguns dos direitos básicos que nós já vimos lá quando a gente falou de remuneração, né? Remuneração e benefícios, a gente viu que tem alguns benefícios que são legais, esses estão constituídos em lei, e outros que são espontâneos, que a empresa pode vir a fornecer, mas ela não é obrigada a fazer. Férias, 13º, licença maternidade, tudo isso é obrigatório por lei. Licença maternidade por 3 meses. Pode ser 6 meses? Pode, mas a lei obriga apenas 3. Se a empresa der 6 meses, aí a empresa faz adesão a esse movimento, e é uma política da empresa que vai ter um benefício também, o governo dá um benefício para as empresas que estendem esses prazos, né? Com algum limite, né? Mas dá benefícios. Enfim, essa legislação ela foi criada lá em 1943, muito tempo, né? Muito tempo. De lá para cá muita coisa mudou, a relação com a sociedade mudou, se transformou, as coisas não são mais do jeito que eram antes. E essa legislação ela veio sofrendo várias alterações ao longo da história, e a última alteração foi em 2017. Mudando um pouco as regrinhas, né? A gente tinha uma relação de contrato de trabalho muito limitada, e isso dificultava o empregador, porque ele tinha que partir para o mesmo tipo de regime de contratação, que a gente vai ver na sequência, e esse regime de contratação é o mais caro para o empregador. E tinham poucas brechas para regimes de contratos celebrados empregador e empregado, contratos celebrados individualmente, sempre na coletividade. Por que isso acontecia? Porque o empregador, a empresa, né, ela tem muito mais poder, né, e ela exerce esse poder falando assim, olha, se você não se sujeitar às minhas ideias, ao meu acordo de trabalho, meu ritmo de trabalho, o que eu vou fazer é te mandar embora, né, ou então eu vou te prejudicar de alguma forma, né, e
vai manchar a imagem daquele cara no mercado, né? Se é um setor muito pequenininho, onde todo mundo se conhece, vai falar assim, ó, fulano de tal foi um mau empregado, foi demitido, não era, tinha braço curto, né? Fazia corpo mole, enfim. A empresa poderia exercer essa posição de imposição e depreciar a relação de trabalho. Para que isso mudasse, né, a legislação ela veio transformando essa relação. A gente tinha ali um viés ali muito de uma relação de trabalho muito escrava, né, onde as pessoas não tinham direitos, né, de pausas, de trabalhos em turnos muito longos, né, sem direito qualquer, né, sem segurança nenhuma. E a legislação foi mudando, né, mudando, a sociedade foi mudando e as coisas foram melhorando. Hoje está muito bom? Não, hoje não está muito bom, mas já foi muito pior. E agora nós temos regimes de contrato de trabalho diferenciados. Com base na CLT, surgiu a Justiça do Trabalho, já que nós temos uma legislação específica para normatizar e regular o trabalho, a relação empregado-empregador. Então a gente tem que, quando houver divergência entre esses lados, entre os dois lados, a gente precisa de alguém para julgar, para avaliar se as coisas estão, quem está infringindo os direitos legais. Então, a Justiça do Trabalho vai legislar, ela vai julgar situações que envolvam denúncias de trabalho escravo. Citei um caso se não me engano, foi da Avon, né? Que a funcionária foi demitida porque ela mantinha uma funcionária na casa dela em regime de trabalho escravo. Trabalho infantil proibido, injúrias raciais, sexuais e qualquer tipo de assédio que venha a existir, ou situações que a empresa deixou de pagar os direitos básicos constituídos em legislação. A Justiça do Trabalho vai poder atuar em defesa do funcionário e até mesmo em defesa da empresa, porque às vezes o funcionário também é um mau caráterzinho e vai lá tentar processar a empresa e cria situações e a empresa, na verdade, ela não é culpada. Aqui tem alguns casos, né, de citações de a empresa de Ponta Nova é condenada na justiça por causa de banheiro precário e assédio a funcionários. Justiça do Trabalho de Goiás decide que motoristas não possuem vínculo empregatício com a Uber. Justiça do Trabalho manda Findes reintegrar 212 demitidos em maio. A Justiça do Trabalho tem tamanho poder que até faz com que uma empresa recontrate funcionários que tenham sido demitidos, que tenha extrapolado os acordos, né, previamente estabelecidos. Não só o que está em legislação, mas os acordos celebrados entre as categorias, entre os sindicatos. Então, galera, muito bacana para nos proteger, nos trazer segurança nessa relação. A gente não quer se beneficiar de nada que não tenhamos direito. E também nós não queremos lesar ninguém, ok? Então, tanto para o empregador quanto para o empregado, isto é bacana. Com a consolidação das leis do trabalho, nossa CLT, o funcionário que é contratado, que é registrado por uma empresa, o seu registro acontece em uma CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social. É ali onde fica registrado todas as empresas que você trabalhou, por quanto tempo trabalhou, as progressões salariais, mudanças de função, tudo que acontece que altera o contrato de trabalho está registrado na CTPS. Hoje a gente tem essa CTPS, não só essa impressão aqui da caderneta azul, a gente também tem a versão agora digital, em aplicativo. Hoje tudo é digital, hoje tudo é app, então não ficou para trás. O Ministério do Trabalho e Emprego criou aí a CTPS digital. Então você pode acessar lá. E o interessante, o porquê que é muito interessante ter esse recurso digital,
tem pessoas que... Eu tenho uma amiga de 60 e tantos anos que ela não conseguiu se aposentar até hoje porque ela perdeu a CTPS dela, a carteira de trabalho dela, e ali que constava todos os registros. E não tem em lugar nenhum naquela época, né, que ela trabalhava, que ela era jovenzinha, tem lugar nenhum que tenha o registro, né, uma contraprova do registro de trabalho dela. E ela nunca conseguiu se aposentar em função disso. Bom, com o registro na carteira de trabalho, com a forma clássica de contratação, a gente tem direito a salário mínimo ou a um piso que a categoria estabelecer. Quando a gente fala em categoria, por exemplo, a categoria dos cegonheiros, a categoria dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, professores, enfim, categorias que vão negociar com a categoria dos empregadores daquela área para determinar qual é o salário piso, né? Qual que é o piso salarial para aquela função. A irredutibilidade dos salários, quer dizer, eu não posso ter a minha carteira de trabalho rebaixada. O que significa isso? Diminuir salário. Ganho 2.000, a empresa fala assim, agora eu vou diminuir o seu salário para 1.500. Não vai acontecer. 1.800. Não pode acontecer. Então não pode acontecer redução de salarial. Repouso, férias, 13º, recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, pagamento de INSS, enfim, vários. A gente não vai entrar em cada um deles, só estou listando os benefícios que nós temos quando nós somos contratados via CLT, caderneta de trabalho. Seguro-desemprego, multa de rescisão pelo FGTS, adicional noturno, salário maternidade, insalubridade, seguro-desemprego. Tem várias regrinhas aí que mudou essa relação de seguro-desemprego. Agora você tem que trabalhar um tempo determinado para ter direito ao seguro-desemprego. Algo do tipo, você trabalhou 3 meses e saiu da empresa, você não tem direito ao seguro-desemprego, tem que trabalhar pelo menos de 6 meses a 1 ano para ter direito ao seguro-desemprego e apenas 2, 3 parcelas, mais de 1 ano para você ter direito a mais parcelas. São situações que foram desenvolvidas porque tinha muita gente que entrava para trabalhava lá por 2, 3 meses, dava um jeito de ser demitido ou pedia para ser mandado embora e aí ficava lá mais 3 meses, mais 6 meses recebendo o seguro-desemprego. Aí voltava a trabalhar, aí trabalhava mais 3 meses, aí voltava para o seguro-desemprego. Ou seja, ele ficava mais desempregado do que trabalhando e recebendo o benefício do governo. E aí o governo deu um jeitinho de ajustar as regrinhas para cortar essa patifaria, né? Não estou dizendo que todos faziam isso com o desejo de lesar ou de pegar ali a facilidade da brecha da lei, mas tinha muita gente fazendo essas cachorradas assim, intencionalmente. Bom, formas de contratação. A gente tem o tempo a contratação clássica, que é com carteira de trabalho assinada, né, com registro em carteira. A gente tem outras modalidades que não tem registro em carteira. Não tendo registro em carteira, toda essa lista de benefícios ela cai por terra. A empresa não tem nenhuma obrigação de atender a esses benefícios e ela pode contratar alguém para trabalhar, para prestar serviço dentro da sua empresa. Ela vai pagar um salário X, vai pagar uma remuneração, nem vamos chamar de remuneração, né? Vamos falar que ela está prestando serviço e está pagando pelo serviço prestado e acabou, morreu aí. Mas e a pessoa? Não vai ter direito à seguridade pelo INSS, a previdência privada, a previdência social? Não vai. Para isso ela tem que recolher individualmente, ela mesma separa do valor que ela recebeu do serviço prestado para a empresa, ela mesma vai lá e faz os aportes, a contribuição ao INSS, para que ela tenha direito aí no futuro à previdência social, né? A pagamento do governo. Bom, primeiro regime de contratação é de tempo indeterminado.
é para aquele funcionário que a empresa entende que ela quer ele sempre na empresa, ela não tem intenção nenhuma de encerrar o vínculo de trabalho em curto espaço de tempo. Então, ele é contratado para ficar de forma permanente, né? E isso traz tranquilidade para a empresa, porque ela tem um funcionário capacitado, treinado, ambientado, adequado para fazer o seu trabalho, e ele está dando exclusividade para a empresa, né? Então, por estar dando essa exclusividade para a empresa, ele tem todos os direitos constitucionais garantidos pela CLT. Então, tudo é bonitinho, é um dos ambientes que se torna bacana, porque a gente tem direito a vários benefícios, né? Tem o regime de contratação temporário, que é para aqueles momentos que há um excesso de demanda, o volume de trabalho aumenta. Vamos pensar assim na Páscoa, né? Está se aproximando o período da Páscoa, a indústria que trabalha com chocolate vai preparar ali vários ovos, né? E para isso a demanda por produção aumenta muito, então ele precisa de mais mão de obra na linha de produção. Então ela vai lá, contrata pessoas para trabalhar na produção, para reforçar a capacidade produtiva por tempo determinado. Vai ficar trabalhar aqui por 3 meses, por 2 meses, por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano, com possibilidade de prorrogação. Você prorroga o contrato por mais 6 meses, por mais 1 ano. O tempo máximo de trabalho temporário é de 2 anos. Né? Sendo uma prorrogação, né? Então fez o contrato de trabalho por 90 dias, você pode prorrogar o contrato de trabalho por mais 1 ano. Então vai trabalhar 1 ano e 9 meses. Depois disso, a empresa ou tem que demitir esse funcionário, ou ele já passa para o contrato de trabalho por tempo indeterminado automaticamente, se a empresa não demitir o funcionário. Eu mesmo, quando entrei nessa última, na empresa que eu trabalho há mais tempo, né, na universidade que eu trabalho há muito mais tempo, eu entrei lá jovenzinho, com 20 e pouquinhos anos, bem jovem mesmo, e cheguei lá para cobrir uma vaga de trabalho temporário de um funcionário que estava afastado. Deu o prazo de 1 ano, o funcionário não tinha voltado, renovou o meu contrato por mais 1 ano. Falei, caramba, mais 1 ano sem saber se eu de fato vou continuar aqui. E aí, no meio desse período, o funcionário voltou a trabalhar. Falei, poxa vida, e agora? O que acontece comigo? E aí chegou o dia que finalizou o meu prazo ali, deu ali 2 anos que eu tava. E aí fui lá na minha chefia e falei, e aí, continuo a trabalhar ou não? Porque a partir de hoje é considerado trabalho já por tempo indeterminado, porque vocês não me demitiram. E ela falou assim, continua, aleluia. Estou lá há 16 anos, muito, muito feliz. Bom, então essa é a situação, trabalho temporário, demandas de trabalho, situações que exijam um aumento de pessoas, às vezes para cobrir também férias. Já vi várias vagas de emprego para cobrir férias. Você vai ser contratado para ficar 3 meses aqui para cobrir licença maternidade, para cobrir férias, para cobrir troca de pessoal, enfim, tempo determinado. A gente tem também outra forma de contratação, que é a terceirização. Neste caso, a gente não está contratando uma pessoa em si, a gente está contratando uma empresa. E essa empresa que contrata outras pessoas que vai prestar serviço dentro da empresa. Então a gente vê aqui, por exemplo, na Volks, né, tem várias atividades que acontecem dentro da montagem da linha de produção que não diz respeito, o funcionário não é da Volks, ele é terceiro, né? Então tem uma empresa que presta serviços para a Volks, e para prestar o serviço para a Volks, ela tem funcionários, ela sim contrata, ela paga os benefícios, ela paga os encargos, ela arca com todas as custas de manter um funcionário contratado.
E a empresa que contrata esses terceiros, né, no caso a Vox, ela não tem nenhuma relação de obrigação para com esses funcionários, porque são funcionários de uma outra empresa. Qual o benefício disso? Ligeira e rápida redução de custos, porque um funcionário normalmente custa ali praticamente o dobro, né? Você paga R$ 1.000 de salário para um funcionário, com os encargos trabalhistas e tudo que tem que pagar, acaba gerando aí praticamente mais um salário. Então ele custa aí R$ 2.000 de fato para a empresa, né? Uns 1.800, 1.900, tal. Enfim, é caro manter um funcionário, mas é o preço de você ter a exclusividade, um profissional que vai estar ali exclusivo para você, tá trabalhando com especialização, com dedicação, com empenho, enfim. Terceirização, uma possibilidade. Outra possibilidade é o estágio, é o estagiário. Fazer a contratação de um estudante que está se capacitando, está se preparando para o mercado de trabalho. Então a gente chama esses jovens para trabalhar na nossa empresa como se fossem aprendizes, né? O estágio não é um funcionário da empresa, ele está lá para aprender. Então, as atividades que precisam ser desenvolvidas são atividades voltadas para o crescimento, para que ele entenda qual é essa dinâmica profissional. O que acontece na prática é que as empresas contratam funcionários e estagiários e lidam com eles como se fossem funcionários de fato, né? As responsabilidades são elevadas, e quando o estagiário não tem que ter responsabilidades, né, por clientes, por produtos, por resultados, ele está lá para aprender. Tanto é que a jornada de trabalho dele é de no máximo 6 horas. E ainda tem alguns benefícios, né, e encargos que são totalmente diferentes daqueles que são seletistas, ou seja, daqueles que são contratados em regime de trabalho por prazo indeterminado. Para ser um estagiário, precisa de uma instituição intermediadora, ou seja, ele precisa estar matriculado em uma escola, em um colégio, em uma universidade, em um curso profissionalizante que vai fazer ele celebrar esse contrato de trabalho. Temos aí uma outra classificação aí de possibilidade de contratação, que é o jovem aprendiz. Aí, diferente do estagiário, aqui a gente tem um perfil de pessoas que não poderiam estar trabalhando, né? Menores de idade não poderiam estar sendo contratados, porque estariam enquadrando em trabalho infantil. Então, melhoraram a legislação falando assim, ó, o adolescente de 14, 17 anos, ele já está um pouquinho mais maduro, né? Ele não é tão criancinha, ele já pode começar a se desbravar no mercado de trabalho. Mas para isso ele precisa estar, de fato, cursando o ensino médio, ele precisa estar regularmente matriculado na escola, e ele vai ter ali acesso a uma experiência profissional. A cobrança é menor do que de um estagiário. Se um estagiário tem uma cobrança menor do que um funcionário seletista, o jovem aprendiz menos ainda. Então ele precisa ser treinado, ele está lá para ser treinado. O prazo máximo de duração desse contrato é de 2 anos, né? E é bacana, né? Quando a empresa de fato tem uma consciência social para pegar esse cara, para pegar essa garota e desenvolvê-la, treiná-la, mostrar o caminho que ela precisa trilhar para se tornar um bom profissional no mercado. Do contrário, quando não acontece isso, é simplesmente mais uma mão de obra barata que as empresas estão tentando se beneficiar. Algo totalmente ruim para a imagem da empresa, que com certeza, pode ter certeza, quando isso acontece, as notícias ruins correm muito mais rápido do que as notícias boas, né? E aí chega depois uma denúncia lá no Ministério do Trabalho e a empresa toma pau. Contratos de trabalho que agora vem um pouquinho mais para a nossa contemporaneidade, ou seja, no nosso momento presente, né? O que já acontecia e era meio
debaixo das coxas, não revelado para todo mundo, né? Que é o home office, que é o trabalho remoto ou também chamado de teletrabalho. Enfim, trabalhar em casa, trabalhar não só em casa, mas de qualquer lugar que lhe dê na telha, que te permita desenvolver o seu trabalho. Então, eu, por exemplo, estou em home office, né? Estou fazendo todo o meu trabalho de ministrar aulas, de preparar conteúdos, de fazer a coordenação de curso, tudo acontece aqui na minha casa, não preciso ir ao local de trabalho. Só que isso não era permitido por lei. Hoje é permitido por lei, entende-se que é possível. E aí a empresa e os funcionários fazem um acordo de como realizar essas tarefas. A realização das tarefas, o controle do trabalho é feito por resultados e não pelo tempo em si de trabalho. Obviamente tem uma jornada de trabalho determinada, então da mesma forma que aconteceria lá no escritório da empresa, acontece na casa. Então tem que ter uma regularidade em todas em toda essa prática de trabalho. É bacana? É bacana. Tem quem goste? Tem quem odeie também. Porque aqui é o ambiente de casa. Então, poxa, eu trabalho, eu estudo, eu namoro, eu me divirto e é tudo aqui no mesmo ambiente. Eu cuido da minha filha, tudo aqui no mesmo ambiente. Às vezes pode não ser um ambiente bom para que você consiga se concentrar, você se torna às vezes displicente, enfim. Muitas vezes trabalhar em home office para algumas pessoas é sofrido, para outras é um paraíso. Trabalho, contratação de trabalho por trabalho intermitente, ou seja, acontece uma demanda, depois essa demanda some, e aí depois volta, e aí depois some, e depois volta, ou seja, não tem uma regularidade e esse trabalhador ele pode ser contratado, sendo chamado sempre para trabalhar, prestar o serviço, vai ganhar por horas, né, por hora de trabalho, né? Então vamos pensar assim, minha empresa aqui recebeu uma demanda de um cliente e a gente vai ter que fazer um terceiro turno de trabalho para produção. Legal, então o contrato chama essa pessoa, contrato de trabalho intermitente, terminou de atender esse cliente, beleza, pode voltar para sua casa, amanhã você não precisa vir. No outro mês veio o cliente novamente, aumentou essa demanda, falou assim, rapaz, vem cá, vamos trabalhar de novo aqui comigo. Então, não é regular, né? O que nós tínhamos antes era uma rigidez, né? Para você trabalhar na empresa, você tem que ser fixo, né? Tem que ser por trabalho em tempo indeterminado ou por tempo determinado. Só que isso dificultava, né? Que a empresa tinha que manter um funcionário e depois esse funcionário ficava ocioso e ela tinha que pagar todos os encargos e tudo mais para esse funcionário. Agora é permitido esse regime de trabalho intermitente. Então paga por hora, ele ganha os benefícios tudo proporcionais. FGTS, faltou o S ali na grafia, INSS, 13º, tudo ele ganha proporcional. Os direitos dele são diminuídos, né? Mas ele ganha proporcionalmente. Isso é bacana para a empresa que precisa contratar uma mão de obra por tempo muito curto, né? E que esse cara que já está especializado, aí ele pode voltar e voltar e voltar. Trabalho eventual, o famoso freelance. Freelance é aquela prestação de serviço esporádica e de curta duração. Normalmente muito associado a trabalhos de comunicação, né, de programação, software. O cara faz um trabalho, faz uma campanha de marketing, faz uma pesquisa de marketing e entrega o trabalho, acabou o serviço e pronto, acabou. Ele foi lá, prestou o serviço, ele está sendo contratado para o serviço em si, né? Então, não tem vínculo empregatício. Ele recebe pelo serviço realizado. Não realizou o serviço ou fez o serviço, entregou uma porcaria de serviço. Se na relação estava claro o que ele tinha que entregar, ele não entregou o que foi solicitado, não vai receber nada pelo trabalho. Então, é um regime de trabalho chamado de freelance.
Você vai falar assim, mas qual a vantagem nisso? Tem vários programadores, tem várias agências de publicidade, de marketing, que só trabalham com freelances. O cara vai lá, faz o trabalho, faz o projeto e acabou. A empresa não tem que ficar mantendo o funcionário, pagando o funcionário todos os meses, mesmo quando ela não tem demanda. Então é um regime de trabalho bacana. Por a empresa não ter que pagar os encargos trabalhistas, ela acaba melhorando a remuneração. Vamos pensar que com os encargos trabalhistas ela fosse pagar 3 mil reais, sem os encargos trabalhistas ela pode pagar 5 mil reais para o cara. Pode pagar 4.500 e pode aumentar essa remuneração. Por quê? Ela não tem os encargos trabalhistas para ter que arcar. Então pode ser muito bacana financeiramente. Do ponto de vista da relação de trabalho, não tem vínculo, então tem que tomar cuidado. E temos também o trabalho autônomo. O trabalho autônomo é semelhante ao freelance, mas a diferença é que ao invés de emitir o freelance, ele tem um CNPJ, ele tem uma personalidade jurídica, ele abriu uma empresa a qual ele é a empresa, só que no profissional autônomo ele permite que um profissional liberal, uma pessoa física, possa prestar serviço para uma empresa. Diferente da terceirização, que a empresa contrata outra empresa, aqui é a empresa contratando uma pessoa física. Eu simplesmente aqui está me contratando para fazer uma consultoria. Eu vou lá, faço a consultoria, acabou o trabalho, beleza. Eu emito um recibo de pagamento autônomo, a empresa vai me pagar, vai recolher ali ISS, Imposto sobre Serviços, e acabou o papo. Não tenho vínculo empregatício, não tenho nenhuma obrigação para com eles e nem eles para comigo. E aí você fala assim, beleza, passamos por nove formas de contratação. Qual é a melhor? Qual é a mais vantajosa? Depende da empresa, depende da relação, depende do serviço, depende do contexto, depende da sociedade, depende de várias coisas. Cada situação vai demandar um tipo de contratação. Se eu preciso de um funcionário trabalhando fixamente na minha linha de produção, então pode ser de contrato indeterminado, pode ser um temporário, pode ser uma terceirização. Tudo depende do que a empresa deseja, das estratégias que ela vai ter. Então, cada tipo de serviço, cada tipo de ação vai demandar um tipo de contrato. Às vezes você pode ter 2, 3 alternativas de contratação, mas sempre vai ter uma que a empresa vai lidar melhor. Vamos pegar um tipo de contratação que não tenha vínculo empregatício, que eu não pague os encargos. Tá bom, só que você também não tem exclusividade quanto àquele funcionário. Você não tem a regularidade e nem a hierarquização dessa relação. Eu quero mandar aquele freelance fazer aquilo que eu estou mandando, do jeito que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer. Não existe. Porque ele não está debaixo de uma relação de autoridade naquela empresa. Ele simplesmente está prestando um serviço, ok? Então são situações que têm os seus benefícios, têm as suas desvantagens e a empresa precisa avaliar isso para fazer a melhor estratégia para a sua empresa. Pois bem, na atividade de hoje é hora de se colocar no lugar de um empregador e pensar e refletir qual é a melhor situação de contratação para 3 casos. Eu criei 3 casos, 3 empresas que você precisa avaliar o contexto, a historinha que foi criada ali para você determinar qual é o regime de contratação mais adequado para cada vaga, para cada empresa. Você vai encontrar ali no link de entrega da tarefa as opções. Cada regime de contratação pode ter até 2 alternativas, né? 2 que são corretas e as outras, obviamente, incorretas, né? Que não se aplicam àquele contexto. Então, é simples. Tem que prestar atenção na leitura. Presta atenção na leitura, porque lá dentro do contexto você já vai entender, tem que entender
qual é o regime de contratação mais adequado, beleza? No mais, obrigado. Essa foi a nossa 11ª aula. Não se esqueça de colocar o seu nomezinho aqui para validar a sua presença. Se inscreve no canal, fica com a gente e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, até mais.